Paz do Senhor Jesus, amigos internautas, irmãos em Cristo, estamos em um prosseguimento de uma campanha de oração que acontece todas as quartas-feiras aqui na sede estadual do Rio de Janeiro. Estamos em um propósito de intercessão para interceder por todo o povo de Deus que está em luta, que está em sofrimento, em dificuldade. E todas as quartas-feiras nós estamos aqui na sede do Rio de Janeiro de joelhos dobrados. Durante toda a madrugada nós apresentamos a igreja, apresentamos a diretoria da igreja, a liderança da igreja em oração. E queremos convidar você a participar dos propósitos de oração, porque a oração é o único meio que nós temos para nos comunicar com Deus, o único veículo que nós temos para expressar os nossos sentimentos a Deus, de apresentar nossa oferta de gratidão, de adoração, de louvor. Então, todas as quartas-feiras nós temos aplicado a nossa fé a este propósito, para interceder pelo povo de Deus do Rio de Janeiro. Você que está ouvindo aí vendo essa transmissão, nós convidamos, convocamos todo o povo de Deus a orar, a buscar a presença do Senhor, porque existem coisas que agradam a Deus, existem coisas que desagradam a Deus. Em Malaquias capítulo 3, versículo 18 está escrito: e outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Essa diferença está exatamente naquilo que ofertamos a Deus, as atitudes do nosso coração. O nosso coração é o altar do Senhor. A Ele nós apresentamos diariamente a nossa oferta. Através do nosso coração, nós apresentamos a Deus os nossos verdadeiros sacrifícios e nós aplicamos o nosso coração a apresentar uma oferta agradável, uma oferta de adoração, de louvor, de gratidão. E você pode fazer isso diariamente. Então muitas pessoas hoje se preenchem com os trabalhos e as suas realizações pessoais, mas elas esquecem a quem devemos prestar a nossa verdadeira adoração, nosso verdadeiro louvor. E através da quarta-feira na madrugada, nós apresentamos o nosso sacrifício de louvor, de adoração, de amor a Deus acima de todas as coisas. A Igreja Pentecostal Deus de Amor está completando 60 anos de existência. Ouvintes, imagine 60 anos de adoração, 60 anos de louvor, de gratidão. Imagina a forma que esses 60 anos foram cumpridos através de prolongadas campanhas de oração. Então nós temos que separar um horário, um espaço de tempo para apresentar o nosso verdadeiro sacrifício, apresentar nossa verdadeira adoração. Nós oramos nos momentos de necessidade, oramos nos momentos de angústia, nos momentos de adversidade. Mas o exercício da oração, a busca constante pelo Espírito Santo de Deus, é algo que tem que arder em nossos corações. O tema desse ano da nossa festa é a presença de Deus, valorizando a presença de Deus.
é o momento em que nós estamos alimentando essa chama em nossos corações. A sede, a busca constante da nossa vida com Deus, o aperfeiçoamento da nossa fé através da palavra. Então, não temos como obter esse aperfeiçoamento se nós não tivermos uma vida de oração constante. Então, se você não pode orar, buscar a Deus durante o dia, separe um dia da semana para um momento especial com Deus. Será a tua oferta. Prepare um momento. Deus me chamou para a madrugada de quarta-feira. Então é uma madrugada que eu não consigo abrir mão, porque eu preciso buscar a Deus. Eu preciso suprir a necessidade da minha alma, da presença de Deus, a sede pelo Espírito Santo, para que nós venhamos manter um padrão de espiritualidade, um padrão de comunhão com o Espírito Santo. O quanto você buscou no início da sua caminhada, mas agora você baixou o seu nível de espiritualidade. E com isso vem os reflexos na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, principalmente na nossa vida espiritual. Então, na nossa saúde, são muitas áreas da nossa vida que dependem desse exercício. Pois se nós não valorizamos a presença de Deus, então logo ela se afasta de nós. Logo nos enfraquecemos espiritualmente. A fé começa a oscilar e nós não temos estrutura para enfrentar as agruras dos últimos tempos. São lutas, adversidades, as guerras dos últimos tempos. E a maior guerra que nós enfrentamos hoje é contra a apostasia. A maior guerra que o crente enfrenta hoje é contra a apostasia. Pois quando o crente se apostata da fé, então ele pode estar dentro da igreja apostatado, ele pode estar participando da ceia apostatado, ele pode estar em cima do altar apostatado da fé. Porque quando a pessoa se apostata da fé, ela se esfria, ela se torna uma pessoa comum, com o seu cotidiano comum. Não ora, não jejua, não lê a palavra de Deus, e ela se torna uma pessoa comum. Quando a Bíblia diz que Deus separou para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, se nós não temos como aplicar o nosso coração a isto, amém, pastor Walter, meu professor, santa paz, então nós começamos a retroceder. Veja o que a Bíblia vai dizer aqui na carta a Tito, a carta do apóstolo Paulo a Tito. Escute com atenção. No final do capítulo 2, ele diz, no versículo 11, ele vai dizer desta maneira: a graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus
e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Olha o que a palavra vai dizer. Admoesta-o a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Veja, ouvintes, ou meus irmãos internautas, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entre em questões loucas. Veja, ouvintes, ou irmãos internautas, que nós estamos dentro de um questionamento. Deus a todo momento nos confronta. Ele nos confronta dentro da sua palavra, para que estejamos preparados, para toda boa obra, seja na igreja, seja no trabalho, seja em nossa casa. Sempre temos que estar disponíveis para uma boa obra, mas para isso nós temos que estar saudáveis espiritualmente. Uma pessoa doente espiritualmente, ela nunca está pronta para uma boa obra, nunca está pronta para fazer uma visita, para atender uma necessidade da igreja, nunca está pronta. Nunca está pronta para socorrer alguém, nunca está pronta, nunca pode. Nunca pode prestar um serviço a alguém que está doente, que alguém que está necessitado, nunca pode. Nunca pode fazer uma campanha de oração pela salvação das almas, nunca pode. Nunca pode fazer alguma coisa para glorificar o nome de Deus. Se tornou uma pessoa comum, uma pessoa como qualquer outra, porque nunca pode fazer algo que vai glorificar o nome de Deus, ou seja, não tem essa preocupação. Uma pessoa espiritualmente saudável, ela está sempre disposta a dar frutos, ela está disposta a glorificar o nome de Deus. Aí está o motivo de muitas pessoas não serem sujeitas às autoridades, ou seja, ao pastor, a esposa ao marido, o marido à esposa, o patrão, o encarregado, ou seja,
pessoas que nunca estão dispostas a uma boa obra, sempre estão resistentes àquilo que vai glorificar o nome de Deus, sempre estão resistentes aos propósitos verdadeiros de Deus, ou seja, se tornam pessoas que estão sem frutos, desconcentradas, fora de qualquer tipo de propósito espiritual, e não há crescimento. Ou seja, então as outras áreas da sua vida vão sendo prejudicadas por conta disso. Então você vai prejudicando a sua própria alma e a alma das pessoas que estão à sua volta, esperando de você um fruto, esperando de você a misericórdia, esperando de você a compaixão, esperando de você a compreensão, esperando de você a paciência que você não tem. E dentro desse contexto que nós lemos aqui, são frutos gerados pelo Espírito Santo. E como uma pessoa na carne, ela vai gerar um fruto espiritual, ela não vai conseguir, porque ela perdeu o exercício da fé, a prática da oração, a prática do jejum, a prática do auxílio, do atendimento, da boa obra, daquilo que vai glorificar a Deus, uma ação social, uma ação assistencial. Nos últimos tempos, estamos falando muito sobre a ação social. Por quê? Porque os dias são maus, são tempos de calamidades, são tempos difíceis, segundo a palavra de Deus, tempos que geram sofrimento, geram dores. Mas uma pessoa comum, ela está ocupada demais com a sua própria vida, então ela não quer saber do sofrimento dos outros, ela não está preocupada com o sofrimento de outras pessoas, ela está ocupada demais com a sua própria vida. Então nós temos que ter essa consciência para nós não sermos pegos de surpresa, porque Deus, ele vem ao nosso encontro, e quando ele vem ao nosso encontro, o talento, o que ele nos emprestou, ele vai requerer de volta. Veja o que está escrito aqui, e que todos nós sabemos, em João capítulo 15, aonde ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda vara, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Sabe o que quer dizer isso? A vara que dá fruto, ela sempre está sendo cobrada, ela sente a cobrança o tempo todo. Por mais que ela se dedique, ela se sente sempre insatisfeita. Por quê? Porque ela sente a cobrança de Deus, ela sente a necessidade de fazer mais, ela sente a necessidade de lutar mais, de orar mais, jejuar mais, de evangelizar mais. Ela sente a necessidade de auxiliar mais na igreja que ela congrega, de fazer alguma coisa mais para Deus, porque ela é uma pessoa que dá fruto, e com isso ela é raspada para que dê mais fruto. Ou seja, a fé dela está sempre sendo renovada, sempre sendo aperfeiçoada através da cobrança. O Espírito Santo, a Bíblia diz que o zelo da tua casa me consome. Ou seja, a cobrança, ela vem como um furacão, e nós somos exigidos cada vez mais a estar mais próximo de Deus. E como cada vez mais estamos próximo de Deus? No exercício da nossa fé, na comunhão com o Espírito Santo, exercitando os nossos talentos que Deus nos emprestou. Ele emprestou para você, ele emprestou para mim talentos em que nós temos que colocá-los em prática. Então hoje há muitas pessoas recuadas, retraídas, aniquiladas por conta
de estarem presos em suas questões pessoais, e colocando de lado a vontade de Deus, colocando de lado os propósitos de Deus para a tua vida, colocando de lado os projetos que Deus estabeleceu para você. Então, Deus não está falando que Ele te abandonou, mas você parou de buscar Ele como você buscava antes. Você parou de servi-lo como você servia antes. E Deus está com saudade de você na madrugada. Está com saudade das suas noites de oração. Está com saudade dos seus dias de jejum, quando você aplicava a sua fé a jejuar pelos propósitos da igreja, salvação das almas, que a igreja seja renovada, a saúde espiritual da igreja. Somos soldados de Cristo, fomos alistados para uma grande batalha, e você não pode recuar, você não pode retroceder, porque Deus conta com você, porque Deus te conhece. As pessoas que estão na sua volta aí, elas não te conhecem, a sua dedicação, a sua perseverança, tudo que você suportou para servir a Deus, elas não sabem, mas Deus te conhece e Deus conta com você. Então quero fazer um convite especial, hein? Venha participar conosco na madrugada de oração. Todas as quartas-feiras estamos aqui, de meia-noite às 5 da manhã, em oração. Nós oramos de meia-noite às 4, e às 4 horas nós abrimos a palavra de Deus para ouvir a voz de Deus falar conosco através da sua palavra. Então você é o nosso convidado a participar desse propósito. A partir de 1h da manhã nós estaremos transmitindo essa live até o momento em que Deus determinar. Estaremos orando pela live e depois vamos abrir a palavra para meditar na palavra de Deus. Que Deus abençoe. Vamos a um instante de oração, porque o Espírito Santo, ele quer mover a sua vida. O Espírito Santo, ele quer trabalhar na sua casa. O Espírito Santo quer trabalhar na sua família. Mas há uma necessidade de um despertamento, de você despertar, de você se colocar de pé na presença de Deus, para que o Espírito de Deus, ele possa trabalhar na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. A sua casa depende da sua busca. A sua família depende da sua busca. A sua igreja depende da sua busca. As pessoas que estão à sua volta dependem da sua comunhão com o Espírito Santo. Então não é tempo de você seguir o rio da apostasia. Muitos estão seguindo essa enxurrada da apostasia e estão se enfraquecendo, estão parando de orar, estão parando de buscar a Deus, estão mudando seus assuntos, então estão perdendo interesse pelas coisas espirituais. Mas você não pode ser assim. Temos que preservar aquilo que aprendemos. Estamos no ano 60 anos da Igreja Pentecostal Deus de Amor, e nós não podemos perder o que nós aprendemos, a essência da nossa vida espiritual, nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com a palavra, o nosso compromisso com as almas do Senhor, o nosso compromisso com a igreja. Não podemos abrir mão deste propósito, ainda que venha calamidades, ainda que venha pandemias, problemas, vão vir de todas as maneiras e gêneros, mas nós temos que estar alicerçados naquilo que nós aprendemos. Aqui nós aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas. Quer vencer a sua prova? Aplique o seu amor a Deus acima de todas as coisas. A sua fé está sendo desafiada? Aplique o seu amor a Deus acima de todas as coisas. Então é um momento em que estamos sendo provados, o nível de amor está sendo provado agora. Deus está aferindo o nível,
o termômetro para saber até onde você ama Deus, até onde você ama a obra do Senhor, até onde o seu coração está dedicado a Deus. O que tem feito para você, o que tem enfraquecido o seu coração. Será que você está fazendo como Pedro, está olhando para o vento, está olhando para a adversidade? Então a sua visão está equivocada. Por isso que você está se enfraquecendo. A fonte alimentadora da sua fé é a palavra de Deus. Então em Deus nós temos uma fonte permanente de provisão, de fortalecimento e capacitação. Então é tempo de você colocar o seu coração em Deus e buscar a presença de Deus e se consagrar verdadeiramente ao Senhor. Deus promete colocar o seu povo por cabeça e não por cauda. Deus ele não quer ver você por baixo, Ele quer colocar você por cima, mas você está por baixo porque você está abaixando a tua cabeça nesta situação. Então você não pode baixar a tua cabeça, porque é do alto que vem o teu socorro. E Deus, Ele vai te colocar por cima da luta, vai te colocar por cima da prova, e você vai superar todas as suas dificuldades a partir do momento em que você colocar o seu amor absoluto a Deus, o seu amor a Deus acima de todas as coisas, como rege a palavra. Devemos amar a Deus acima de tudo. Então, quando as pessoas começam a entrar em processo, elas começam a retroceder. Quando Deus quer que você sacrifique a dor, sacrifique a amargura, sacrifique as suas decepções e ame a Ele acima de todas as coisas. O seu amor absoluto a Deus é a sua oferta. O seu amor absoluto a Deus é a sua adoração, o seu louvor. Os 70, saíram em missão e voltaram alegres, regozijando, felizes. Por quê? Porque os demônios lhe eram sujeitos. Eles oravam pelos enfermos, as pessoas eram curadas, viram a manifestação da glória de Deus. E quando voltaram da missão, voltaram regozijando, lembrando que esses 70 abandonaram, viraram as costas para Jesus. E o Senhor advertiu aos 70, olha, não vos alegreis, porque os demônios vos são sujeitos. Alegrai-vos antes por ter o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a nossa alegria. Servimos a Deus por amor. Servimos a Deus, para morar no céu com Jesus. Essa é a nossa fé. Para isso estamos na presença de Deus. Não servimos a Deus por interesses. Não servimos a Deus por condições. Não servimos a Deus por recompensas, porque a nossa recompensa não é terrena. A nossa recompensa está lá no céu. Então, o Senhor Jesus advertiu eles, não vos alegrais, porque os demônios vos são sujeitos. Porque a vida espiritual, ela tem os seus momentos de alta e tem os seus momentos de baixa. A nossa vida com Deus, ela tem os seus momentos, mas o nosso amor a Deus, ele supera qualquer dificuldade. O nosso amor a Deus, ele rompe qualquer barreira. Não há impedimento ou embaraço para uma pessoa que ama a Deus absolutamente. Não há frustração, não há enfraquecimento para uma pessoa que ama a Deus de uma forma absoluta. Agora, uma pessoa que oscila na sua fé e no seu verdadeiro amor a Deus,
ela não terá estrutura suficiente para suportar as agruras, para suportar as adversidades. Ela vai atrelar as suas dificuldades ao seu serviço a Deus. Ela vai atrelar as suas frustrações ao seu serviço a Deus. Enquanto Deus não quer que nós olhemos dessa maneira. Porque quando nós olhamos dessa maneira, nós entristecemos o coração de Deus. Deus fica triste conosco quando nós pensamos que no momento de adversidade nós atrelamos a Deus às nossas dificuldades. Quando Deus ele faz alusão à postura de Jó, ao perfil de Jó, ele olha para alguém que o serve sem interesse. Olha para alguém que está preparado para ter tudo e preparado para não ter nada. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele viveu o ápice da sua vida profissional, religiosa. Quando ele se converte agora, ele desce ao nível mais baixo da vida dele. Mas isso não o dificulta, não o impede de apresentar a Deus o seu sacrifício. Ao contrário, foi o que mais trabalhou, foi o que mais sofreu, mas foi o que mais dedicou a sua vida ao Senhor. Foi o que mais rompeu as barreiras, as dificuldades, as indiferenças por amor a Deus. Então você que agora está dentro de uma batalha, Deus espera uma reação tua. Deus espera que você reaja, meu irmão. Deus espera que você reaja diante dessa batalha por amor a Ele, por amor a Deus. Então, por amor a Deus, nós suportamos. Por amor a Deus, nós resistimos. Por amor a Deus, nós perseveramos. Por amor a Deus, nós estamos diante de qualquer perigo, de qualquer dificuldade, de qualquer processo. A Bíblia diz: maior é o que está conosco, maior é o que está contigo, meu irmão, maior é o que está contigo, minha irmã. Então Deus está contando com o seu amor a Ele, o seu amor a Ele, a sua dedicação a Ele. Imagina como seria a vida de Jeremias, como seria a vida de Ezequiel, pessoas desprezadas, pessoas que foram tidas como louca. Ezequiel era tido como uma pessoa desequilibrada pelo seu comportamento, mas era uma pessoa que dedicou a sua vida a Deus de uma forma absoluta. Então está pronto a perder, está pronto a sacrificar, está pronto a renunciar o que for necessário renunciar por amor a Deus. Então você não pode ser um covarde. Quantos estão sendo covardes ao seu chamado ministerial? Quantos estão sendo covardes à sua vocação? Quantos hoje estão enfraquecidos espiritualmente por questões pessoais? Então, se você está levando para o lado pessoal, você está sendo ignorante. Por quê? Porque nossas questões são espirituais e nós temos que vencê-la através do nosso amor absoluto a Deus. Se há alguma coisa te enfraquecendo, então você tem que colocar isso de lado, porque o seu amor a Deus é maior do que qualquer dificuldade. O seu amor a Deus é maior do que qualquer adversidade, qualquer escassez, porque você serve a Deus por amor a Ele. Então há muitas pessoas fracas na fé porque estão olhando para as lutas e o seu coração está se enfraquecendo. Existe algo no teu coração ocupando o lugar de Deus. Existe algo no teu coração ocupando o lugar que é de Deus. O lugar de Deus é no altar da gente, nosso coração. O altar do Senhor, Ele habita em nós.
Então ele habita no nosso coração. Então nós temos que esvaziar o nosso coração daquilo que nos enfraquece. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A Bíblia está dizendo de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então o teu coração é o teu altar, o altar de sacrifício ao Senhor. Nele você deve preservar os melhores sentimentos a Deus, as melhores emoções a Deus, a adoração, o louvor, a gratidão. Você deve guardar no teu coração, porque senão outros sentimentos ocupam o lugar que é de Deus. A mágoa, o rancor, a frustração, a decepção, a tristeza, são coisas que não glorificam a Deus. O sofrimento. Então essas coisas, elas não podem ocupar o lugar de Deus no teu coração, para que você não seja enfraquecido espiritualmente. Abraão, no ápice da sua realização, depois de ter atravessado muitas guerras, batalhas, provações, agora ele tem Isaque nas suas mãos. O filho da promessa nasce. E agora ele está feliz, vivendo aquilo que Deus lhe prometeu. E agora Deus desperta Abraão e diz: Abraão, dai-me Isaque como sacrifício. Agora Abraão vai mostrar que o coração dele está livre para Deus, livre para adorar a Deus, livre para vencer qualquer adversidade por amor a Deus. Abraão prontamente pega seu filho, sobe para o monte. E lá ele demonstra para Deus o seu amor absoluto ao sacrificar o seu Isaque. Veja que Abraão, ele não matou Isaque. Deus não permitiu que ele matasse Isaque. Mas Deus queria saber exatamente o que estava dentro do coração de Abraão. Se verdadeiramente ele amaria a Deus absolutamente, ou ele colocaria o seu filho à frente do seu amor a Deus. Então hoje há muitas pessoas que estão vivendo isso. Há alguma coisa tomando o lugar de Deus na sua vida, no seu coração, e isso está te enfraquecendo. Então isso não é de Deus. Se está tomando o lugar de Deus, não é de Deus. Está te enfraquecendo na presença de Deus, não é de Deus. Está te colocando em uma situação difícil, não é de Deus. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela nos enriquece e não acrescenta dores. Se você está sendo provado em alguma área da sua vida, ame a Deus absolutamente. Ame a Deus, meu irmão. Ame a Deus, minha irmã. E vença a sua prova através do seu amor a Deus. Coloque Deus no seu coração. E tira do teu coração o que está fazendo você sofrer. Deus te visita hoje para tirar o que está fazendo você sofrer. Para arrancar do teu coração aquilo que está te enfraquecendo. Qual é o Isaque que está tomando o lugar de Deus no teu coração? Qual é o Isaque que está tomando o lugar de Deus na tua vida? Você precisa aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você tomar essa atitude, você vai vencer todas as dificuldades da sua vida. Você vai vencer todas as adversidades da sua vida. Você vai vencer todas as aprovações, todas as provações da sua vida. Você vai vencer através do seu amor absoluto a Deus. É o que nós aprendemos nesse ministério.
O que nós aprendemos na igreja Deus é Amor, é este amor absoluto a Deus. Aprendemos a vencer as provas, aprendemos a vencer as adversidades, aprendemos a superar qualquer dificuldade. Deus, Ele gerou o ser humano para superar qualquer dificuldade. Você está preparado para superar qualquer coisa da sua vida, qualquer perda, qualquer dificuldade, qualquer escassez. Deus preparou você para vencer qualquer dificuldade. Você precisa entender que essa provação não é para te matar. A dificuldade que você está vivendo hoje não é para você se enfraquecer. Deus separou para si 12 discípulos. Jesus separou. E tudo tinha um propósito de prepará-los. As adversidades, as dificuldades, tudo havia um propósito. Jesus tinha pressa, 3 anos e meio só, para prepará-los para uma vida inteira, para que nós fôssemos preparados hoje. Eles foram preparados por nós, para que nós pudéssemos ser preparados hoje. Então eles se prepararam à nossa frente para deixar para nós o exemplo do que é servir a Deus. Não fazer caso da vida, não fazer caso da morte, não fazer caso das dificuldades, do sofrimento, da escassez. Assim eles aprenderam com o mestre a amar a Deus de uma forma absoluta, a servir a Deus de uma forma absoluta. Eles aprenderam dessa maneira e assim eles nos ensinaram através da palavra. E nós não podemos nos perder. Quando iniciamos a nossa fé, nós tínhamos essa consciência. Então, as pessoas se tornam pessoas sentimentais demais. Então, perdem sua espiritualidade e se tornam pessoas sentimentais. Pessoas que não estão preparadas para perder, para renunciar, para sacrificar um sentimento por amor a Deus. Pessoas que não estão preparadas para ignorar o sofrimento por amor a Deus. Então hoje Deus desperta ao nosso coração a uma adoração absoluta, a um amor absoluto a Deus, para que vivamos plenamente a sua vontade, plenamente o seu querer. Somos soldados e estamos alicerçados para uma grande batalha. Uma pessoa doente não pode lutar. Uma pessoa doente, ela está desabilitada a uma guerra. Ela é colocada de lado. Ela se coloca de lado. Veja o que a Bíblia vai dizer aqui em João capítulo 15 ainda. Vós já estáis limpos, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, falado. Está em mim, olha o que ele está dizendo. Está em mim e eu em vós. Está, versículo 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, não é só nós estamos nele, mas ele também tem que estar em nós. Se alguém eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Ou seja, se nós estivermos em Jesus e ele em nós,
Então nós vamos notar essa diferença. Essa diferença de uma pessoa que está disposta a dar frutos. Uma pessoa que tem sede de dar frutos. Uma pessoa que está preocupada em dar frutos. Então há uma diferença. Se vós estiveres em mim e eu estiver em vós, é o que está dizendo a palavra, é o que está dizendo. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aqui está o aval dele. Ele está assinando embaixo. E assim sereis meus discípulos. Então, há algo dentro de nós que está nos atrapalhando. Nós temos que lançar fora. Há um sentimento te fustigando, te enfraquecendo. Lança fora, meu irmão. Você é livre para servir a Deus. Deus te gerou novamente para você ser servo dele. Você não é servo do teu coração, você é servo de Jesus. Você é discípulo de Cristo. Você está aqui para servir a ele, não servir às suas necessidades, não servir aos seus sentimentos. Você não foi chamado para ser um crente sentimental. Você foi chamado para servir a Deus. Quantos crentes aí depressivos por conta de relacionamentos frustrados, questões mal resolvidas, e crentes com depressão, pessoas com o enfraquecimento em seu coração. Por quê? Porque o seu amor a Deus está sendo nivelado. Deus está nivelando até onde vai o seu amor a Ele. Então, lança fora do teu coração o que está te enfraquecendo. Lança fora do teu coração o que está te fazendo mal. Sirva a Deus. Vem para a presença de Deus. É o ano da valorização da presença. Então, se há alguma coisa enfraquecendo isso no seu coração, lança fora, meu irmão. O teu coração é de Jesus. Quem comprou a sua vida foi Cristo. E Ele chamou você para servir a Ele e não servir o seu coração. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permanecei no meu amor. Olha aqui, olha o que a palavra está dizendo para você aqui hoje. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. É tão grande isso, tão forte, tão maravilhoso, tão edificante, que ele está dizendo aqui, no versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ou seja, porque só vai obedecer quem ama, só vai permanecer no compromisso com a palavra quem ama a Deus, só vai perseverar neste mesmo propósito quem ama a Deus verdadeiramente. Quem não ama vai se desviar pelo caminho. Quem não ama vai perder sua espiritualidade. Quem não ama vai se perder em seus devaneios, em seus sentimentos, em suas ilusões. Quantos crentes iludidos, quantas pessoas frustradas, porque se perderam em ilusões, em devaneios, em coisas que não são para nós. Nós temos um guia, uma bússola, a palavra de Deus. Então, para que eu prove o meu amor a Deus,
porque eu tenho que provar que amo Ele. Eu vou ser provado. Eu vou ser provado para demonstrar amor absoluto a Deus. Agora, se você não conseguir entender o que você está vivendo, você vai se frustrar. Porque os crentes cristãos se frustram porque não sabem o que estão vivendo. Não sabem qual é o seu momento na presença de Deus. Então, eles fazem como Elias, se enclausuram em suas cavernas, porque não estão entendendo o momento que estão vivendo. Então, começam a olhar para a guerra, começam a olhar para o inimigo, começam a olhar para os ataques e para os levantes e perdem o foco de Deus. Então vai chegar o momento que vai preferir fugir, vai preferir se enclausurar, assim como muitas pessoas estão fazendo, se enclausurando. Deus não quer isso, mas Deus te respeita. Tanto é que Ele vem palestrar com você nessa noite. Ele respeita o seu tempo, Ele respeita o seu momento. Ele só não vai permitir que você fique aí na caverna. Ele não vai permitir. Ele vai te visitar como visitou Elias, porque para tudo há um tempo determinado. Então, o tempo de Deus te visitar chegou. O tempo de Deus saber o que você está fazendo aí, Elias. O que aconteceu? Deus veio saber. Deus veio ouvir Elias. E Elias desabafou com Deus. E no momento que Elias desabafou com Deus, agora Deus começa a recuperar os valores espirituais de Elias. Deus começa a recuperar a vida espiritual de Elias. E agora vem a instrução, o que Elias devia fazer. Elias saiu do cenário de batalha porque ele não estava bem espiritualmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Ele respeita o seu momento. Elias saiu do cenário, Deus permitiu ele sair do cenário, da zona de confronto, para preservar Elias. Mas isso não é motivo para que você ache que vai continuar aí na situação que você se encontra, não. Assim como Deus visitou Elias na caverna para que o Elias fosse recuperado do seu sofrimento, do momento depressivo que ele estava passando, assim Deus está te visitando essa noite para recuperar você, para tratar de você, para que você volte, para que você volte em cena, volte para a zona de combate, renovado, fortalecido, capacitado, instruído para toda boa obra. Então, o tempo de Deus restaurar a tua vida chegou. O tempo de Deus recuperar a sua vida chegou. Deus respeita o seu tempo, o teu sofrimento, a sua dificuldade. Somos seres humanos. Mas Ele não vai admitir que você continue caído. Ele não vai admitir que você continue prostrado, não vai admitir. Então agora Ele vai te levantar, Ele vai te sacudir, para que você entenda que Ele é Deus e você pertence a Ele. A sua vida tem um dono, a sua vida tem um projeto, tem um plano de Deus para a sua vida. E Deus não quer que esse plano seja frustrado, não. Deus não quer que você continue caído, não. Deus te chamou para uma grande obra. Então é necessário o despertamento. É necessário você acordar, se levantar, se colocar de pé na presença de Deus, para que você volte a voar, a vivenciar a manifestação do poder de Deus na sua vida. E eu quero orar nesse momento. Está muito gostoso a presença de Deus. Está uma coisa maravilhosa.
mas agora nós vamos orar. Daqui a pouquinho vamos estar na madrugada em oração. Vamos estar buscando a face do Senhor. E eu quero orar para que Deus te dê força, para que Deus te renove, te fortaleça em um momento difícil que você está passando. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, pela sua divina graça, Deus, nós apresentamos, Senhor, os irmãos internautas, pessoas que estão vendo esse vídeo, que o nome do Senhor seja glorificado, Pai, em cada sofrimento, em cada dificuldade, em cada dor, em cada guerra, em cada batalha, em cada luta. Deus, em cada ataque, em cada levante, meu Pai, em cada provação, Senhor, que essa pessoa estiver passando, ó Pai, que o Teu nome seja glorificado através de um coração fortalecido, de um coração renovado, um coração que te ame absolutamente, ó Pai. Nós aplicamos o nosso coração a um propósito verdadeiro para te servir em espírito e em verdade, porque os dias são maus, os dias são trabalhosos, os dias são difíceis e nós carecemos, Senhor, deste renovo espiritual. Por isso, Pai, nós apresentamos a Tua igreja, apresentamos o Teu povo em oração, para que cada um deles, meu Pai, seja renovado, seja alimentado pela Tua palavra, sejam edificados pelo poder da Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco cada vez mais. Nós queremos Te ouvir, nós precisamos ouvir a Tua palavra, então fala mais, fala cada vez mais conosco, da maneira que o Senhor desejar falar. Deus, usa, Senhor, os Teus filhos, os membros da Igreja Deus e Amor, os obreiros, as obreiras, todo o pastorado, presbitério, diaconato, os evangelistas. Usa, meu Pai, os pregadores da Tua palavra. Usa a nossa diretoria mundial, Deus, de uma forma extraordinária, Senhor, porque é a Tua palavra que sustenta o nosso coração, é a Tua palavra que fortalece o nosso coração, é a Tua palavra que nos capacita para toda boa obra. Assim, meu Pai, nós te pedimos que não haja nenhuma barreira, que não haja, meu Pai, nenhum embaraço, nenhum empecilho para que esta pessoa volte a crescer espiritualmente na Tua presença. Assim, meu Pai, nós oramos e assim nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.